Vou chamar agora o Vitor Irajá. Vitor, a pesquisa acendeu um outro alerta no governo, é isso? É isso, né, Leandro? Porque em meio a esse cenário, que a gente percebe uma deterioração da popularidade do governo Lula, com, inclusive, o aspecto inflação sendo bastante caro ao governo nesse momento. E essa perspectiva também em torno do impacto dessa alta recente do câmbio, mesmo que tenha arrefecido, no preço dos alimentos, principalmente. Daqui para frente, isso explica, inclusive, essa preocupação do governo em torno de encontrar uma medida para controlar essa inflação, principalmente dos alimentos. E vale destacar, Leandro, que, independentemente dos cenários aqui, os candidatos à direita, somados, apresentam um resultado expressivo comparados ao presidente Lula. É evidente, Lula tem a máquina na mão, é o atual presidente com uma projeção midiática muito significativa. Mas vale destacar, por exemplo, que no primeiro cenário, Lula tem 30%. Se a gente somar os candidatos à direita, excluindo, inclusive, por exemplo, Ciro Gomes, que tem um contingente eleitoral um pouco menos claro, né? Pode abarcar ali desde a centro-esquerda, até mesmo eleitores de esquerda. Pega também agora um contingente que poderia ter algum tipo de afeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com acenos recentes à direita. Bom, mas somados os candidatos à direita, Tarcísio, Gustavo Lima, Pablo Marçal, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, esses candidatos chegam a 29% contra 30% de Lula. Num segundo cenário, com Eduardo Bolsonaro e sem Tarcísio de Freitas, chegam a 43% contra 32% de Lula. O que denota, de fato, que se porventura a direita conseguir consolidar uma candidatura única e forte, que consiga aglutinar esses eleitores, né, esse apoio em apenas uma candidatura, ela representaria uma candidatura bem sólida, bastante forte, para enfrentar o presidente Lula em 2026. Vale destacar, inclusive, fazer, na verdade, um adendo de que, enquanto Brasília, a gente sabe, se movimenta em torno das eleições do ano que vem, com as composições políticas e os acordos, a população não parece estar muito preocupada com isso no momento, porque a Quest, em outro cenário, né, sem apresentar o nome dos candidatos, né, a chamada pesquisa espontânea aponta que 9% dos eleitores citam o nome do presidente Lula, outros 9% citam o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí apenas 1% cita o nome de Gustavo Lima, que é, entre esses candidatos apresentados, talvez um dos mais conhecidos de fato. Mas 78% ainda não sabem quem votar. Portanto, a gente percebe que essas discussões eleitorais, elas ainda estão bastante distantes da população como um todo, que inclusive tem essa incerteza em torno da participação, por exemplo, dos principais nomes que pautaram o embate político nos últimos anos, que são Lula e Bolsonaro.